a mente do poder. Então, a dica é o seguinte, se você quiser ter sucesso na sua vida, né, na nossa vida, nós temos que começar a imaginar. Lembra do limão que eu disse? Sim. O limão não existe, só na sua imaginação, mas deu resultado na saliva. A fisiologia humana, houve uma modificação como se o limão realmente existisse. Nagai, mas você está falando isso, quem passou por um sofrimento agora, ela não quer ficar pensando nisso, mas em toda hora a cena ou de alguém te ofendendo, sim, ou alguém que fez algo mal pra você. Isso acontece comigo também. Sim. Aí eles param de falar, eu falei, não, já passou. Mas a gente fica vivendo aquilo. Mas muda e fica a produzindo mais daquilo. E quanto mais você reforça... A terapia ajuda, tira quanto isso. mais você reforça um problema, um conflito, uma desgraça, ele se torna mais forte. E vem outro, né? Vem outro. Então, por exemplo, se você tem pânico, as pessoas que têm pânico, por exemplo, quanto mais começa a falar daquele pânico, daquela fobia, ele vai se tornando, vai se multiplicando, ele vai ficando mais forte. A dica é o seguinte, você precisa pensar no oposto. Então, por exemplo, uma pessoa medrosa, ela não pode pensar naquilo que provoca o medo, ela tem que imaginar ela corajosa. Ela já pensa na cena, né? Eu tinha Se ela pânico, tem medo de barata, ela já vê uma barata passando. Eu tinha pânico de televisão. Eu tinha fobia de estar diante da TV. Nossa. Eu tinha fobia. Como é que eu superei isso? Eu comecei a imaginar eu em diversos programas de televisão. Olha que diversos programas, dando entrevista e falando naturalmente. Então, quando você imagina, teu subconsciente cria força para que aquilo se torne real. Então, o mais importante é você mirar o foco. Qual que é o seu objetivo? Uma pessoa mandou uma mensagem no Face, não deu nem para responder. Ela falou sobre a questão do dinheiro e questão do carro. Que você vai falar com ela. Ela tem um sonho, objetivo de conquistar um carro mais novo, coisa assim, trocar de carro. E ela me diz qual é a técnica. A técnica, para todos que querem melhorar financeiramente, é você visualizar-se dentro daquele automóvel. Se a pessoa não sabe como é automóvel, tá valendo ela ir lá fazer test drive ou entrar dentro do carro, pegar na direção, saber. Isso mesmo. Acontece o seguinte, eu tenho que fazer com que a mente consciente e subconsciente, os dois estejam vibrando na mesma frequência. Então essa pessoa que falou no Facebook, se imaginar dentro do carro que ela quer. Isso, se ela não consegue visualizar, nunca sentou dentro dele, ela tem que ir lá na concessionária, de preferência no carrinho zerinho. E uma dica é o seguinte, fala assim, olha, meu marido vai me dar de presente, um mês que vem, um carro assim, assim, assado. E vai lá e faz um test drive. Fala, eu quero fazer um test drive, porque às vezes não é o carro que você quer. Isso mesmo. Né? Porque, na verdade, quando você consegue contagiar o subconsciente, o inconsciente, ele começa a produzir esse efeito da conquista. Só de você imaginar. Se tiver dúvida, se tiver dúvida é um problema. Eu tive uma senhora numa conferência, a senhora falava assim, Nagai, eu consigo imaginar comprando cheque, porque ela tinha poder aquisitivo. Mas eu não conseguia imaginar dirigindo. Eu falei, você tem carteira? Ela falou, não. Sabe dirigir? Não. Eu falei, então, tá errado. Então não, tem que começar a aprender a dirigir primeiro. Então eu falei assim, você precisa só de um motorista particular. Ela falou, não, eu quero dirigir. Eu falei, então você está errado. A programação, você tem que ir numa autoescola, fazer a inscrição e imaginar o seu instrutor do lado te ensinando a dirigir. Porque seu corpo sabe que você não tem a carteira de habilitação e que você não vai dirigir. E você vai dirigir se você não sabe? Então, mas é isso que eu falo. Você pode se ver, imagina indo na autoescola, fazendo aula e depois comprando o seu carro. Eu aprendi muito dentro das artes marciais, que meu mestre, eu falava assim, mestre, é difícil chegar na faixa preta. Ele falou assim, se você pensar que é difícil chegar no nível de faixa preta, vai se tornar difícil. Então ele fala assim, pense, eu era branca, faixa branca, iniciante. Ele falou assim, pensa na próxima etapa, qual que é? A faixa amarela. Então pense na faixa amarela. Uma coisa de cada vez. Pense na próxima faixa depois do amarelo, é o azul. E assim por diante. Então se você pensar ele muito grande, você se perde. Você acha que é impossível. Então, por exemplo, se você tem que emagrecer 30 quilos... Lembra meu sonho que eu te contei ontem? A pessoa... Se eu já pensasse naquela etapa... Não ia conseguir. Não, porque do jeito que eu... né? E eu falo assim, a pessoa quer emagrecer 30 quilos. É muito? É. Mas se você imaginar... Se você imaginar 100 gramas por dia, só 100 gramas por dia, que é 100 calorias, é muito fácil eliminar por dia, no total de um mês são 3 quilos. Vezes 10 meses, em 10 meses você elimina os 30 quilos. Sabe o que eu aprendi com o Nagai? Que metabolismo existe para quem acredita. Se você fizer uma reprogramação mental que ele faz, ele pode